Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou compartilhar uma nova história, um novo caso com vocês. Aconteceu na Venezuela, com uma Miss muito querida lá. Na verdade, não só com ela, mas com a família, o marido e a filha de 5 anos de idade. E por que eu trouxe esse caso, mesmo sendo de lá, pouco conhecido aqui no Brasil? Porque era uma família linda, feliz e que nos mostra como a vida ela é muito efêmera, que na maior parte das vezes a pessoa, se coloca em risco. Eu vou contar a história toda e eu quero que você preste atenção e no final me diga qual foi a atitude daquela família que os colocaram em risco. Eu não vou falar na hora. No final eu conto, tá? Mas aí você vai colocando nos comentários o que você percebeu. Opa, o erro foi bem aqui. A falha foi bem aqui. Agora, é claro, nunca é somente o erro da vítima. O principal culpado é sempre o autor. A decisão do crime é do autor. Mas a gente também tem que saber que muitos dos comportamentos que as pessoas têm colocam essas pessoas em risco. Uma criança sozinha que o pai e a mãe mandam ir à padaria. Nesse meio do caminho, é levada por alguém. Poderia ter sido evitado. Das duas partes, dos pais que mandaram, quanto do autor de ter a decisão de não cometer aquele crime. Mas, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mônica Spear nasceu na cidade de Maracaibo, no estado de Zulia, na Venezuela. Isso no dia 1º de outubro de 1984. Ela era filha de Rafael e Ana Spear. E ela não era filha única, ela tinha mais 4 irmãos. Era uma família feliz, alegre, numerosa. Aos 20 anos, a Mônica ela decidiu seguir o sonho dela, que era de ser atriz. Ela foi estudar artes cênicas, né, na Universidade da Flórida. Nesse meio tempo que ela estava na faculdade, ela decidiu participar do concurso de Miss. Por quê? Porque ela acreditava que se ela ganhasse, ou se ela chegasse bem colocada, ela seria conhecida, ganharia notoriedade. E assim ela poderia chegar ao sonho dela muito mais rápido. E assim ela fez, ela participou e ganhou. Ela se tornou a Miss Venezuela em 2004. O próximo passo era concorrer ao Miss Universo. Ela não ficou em primeiro lugar, mas ficou entre as 5 finalistas. Então, pensem aí como ela ficou famosa no país dela. E não demorou muito, a grande chance dela apareceu em 2006. Em 2007, ela já tinha conseguido o primeiro papel dela como protagonista. E assim foi a carreira. Foi exponencial. Depois dessa primeira personagem protagonista, ela casou. Ela casou com o empresário irlandês Thomas Berry. Depois que ela casou, ela decidiu dar uma pausa na carreira para poder ser mãe. E em outubro de 2008, ela teve Maya Berry Spear. Um ano depois da menina nascida, ela já voltou às telas com protagonismo. Todos os papéis dela eram protagonistas. Em 2010, ela protagonizou algo muito sensível, muito delicado e que levantou uma bandeira. O personagem dela era uma garota que tinha Asperger. Aí imagina isso lá em 2010. Hoje ainda se tem muito preconceito. Naquela época, então, e por conta desse personagem, ela abraçou a causa. E ela se tornou membro da Associação Civil para o Desenvolvimento da Educação Complementar e da Fundação Asperger Venezuelana. Não era à toa que ela era tão bem querida lá.
por conta da forma dela. Ela era gentil, educada, tratava todo mundo muito bem. Então eles falam que ela resplandecia paz, amor. Em 2011, ela decidiu morar em Miami com o marido e a filha, porque ela já vislumbrava contratos lá. E assim que ela chegou, ela fechou um contrato. Então ali ela já ia decolar a carreira dela internacional. Tudo parecia ir bem, mas em 2012 ela separou do marido. Por que eu tô falando isso? Porque a saída dela de Miami para Venezuela envolve também o marido. Eles quiseram reatar. Eles tinham separado de forma bem amigável. Mas ali, no final de 2013, eles decidiram tentar novamente. Como ele também era apaixonado pela Venezuela, e a filha, Maia, não conhecia tanto da cultura. Então eles quiseram viajar para a Venezuela, tanto para se reconciliarem, quanto para permitir que a filha conhecesse mais do lugar que a mãe nasceu, que ele tanto amava, a cultura, a comida, as paisagens. E assim eles fizeram. Em torno de dezembro de 2013, até a pretensão era ficar até o dia 10, mais ou menos, de 2014, porque ela precisava voltar para gravar um novo projeto. Depois das festas de Ano Novo, no dia 6 de janeiro, dia de Reis, eles estavam voltando para Caracas. Ela queria mostrar para o mundo como a terra dela era bonita. Ela estava numa área que se chama Llanos Venezuelano. Essa região é um dos ecossistemas mais importantes do mundo. O bioma representa a savana que nós conhecemos e abrange a Venezuela e a Colômbia. Inclusive, o derradeiro vídeo dela é um pôr do sol. E isso mostra o quê? Que eles ainda já estavam, né, na estrada, esse horário, e decidiram não parar. Eles decidiram continuar para poder chegar logo em Caracas. Só que tem um problema. A via que eles estavam, a Valência-Porto Cabello, no estado de Carabobo, era uma via muito perigosa. Ela era conhecida pelos assaltos constantes. Os criminosos colocavam pedras, pregos, chaves, tudo para que o pneu furasse e o carro tivesse que parar. Naquela época, 2013 e 2014, a Venezuela ocupava o segundo lugar como país com mais homicídios do mundo. Hoje já caiu, já não faz parte nem da lista dos 10. O Brasil está em primeiro lugar. E com certeza, com esses números, a família deve ter ficado preocupada, né? A família achava que tinha caído num buraco, foi o que eles disseram para o guincho, quando eles chamaram o guincho. Mas depois nós vamos ver que não foi exatamente assim. Tem um depoimento de um dos participantes. A coisa foi muito mais séria. Então, eles caíram nesse buraco, andaram ainda por algum tempo, mais ou menos no quilômetro 194 que eles pararam. Chamaram rapidamente o guincho foi rápido. Quando o guincho já tinha colocado o carro em cima, eles já estavam em cima do guincho para entrar no carro, chegaram os criminosos. Eram em torno de 11, olha o número, muitos. E a idade deles tinha 2 adolescentes. A maior parte eram jovens de 20 e poucos anos. E quando esses criminosos chegaram, depois de assaltar, eles começaram a atirar. E um deles passou atirando contra o carro. Nesse momento, a Mônica e o marido se trancam dentro do carro para proteger a filha que estava dormindo no banco do passageiro atrás. Eles perderam a vida ali na hora. A Mônica
De acordo com a autópsia que foi feita, ela teve 3 lesões por arma de fogo, né? Uma na nádega, a outra na perna e uma outra no braço. Eu suponho que a lesão fatal tenha sido a da perna, tenha pego aí a femoral. Essa é apenas uma cogitação minha, tá? Não impede de das duas, né? Uma das outras duas tenha atravessado e atingido o órgão vital. A Maia, com 5 anos, acordou com aquilo todo assustada e com uma dor na perna. Ela tinha sido atingida na perna. Ela achava que os pais estavam dormindo. Ela tentou chamá-los, só que achava que eles estavam dormindo. Uma das pessoas que sobreviveu, que foi um dos funcionários do guincho, que ele sobreviveu porque ele se jogou para debaixo do guincho, né? Ele ligou para a polícia, que seria o SAMU, né? Então foi ambulância, foi polícia e resgataram a menina e levaram para o hospital. Aí lá entraram em contato com os familiares da garota e a menina foi deixada com familiares. Eu não sei se você vai suspeitar do que eu suspeitei. Quando eu vi a história, o que eu pensei? O pessoal do guincho deu a dica para os criminosos. É possível? Ah, Gigi, mas os funcionários do guincho também foram assaltados. Sim, isso não significa que eles não deixassem de ser suspeitos. Porque quantas das vezes se forja situações para que a suspeita não aconteça. Está acontecendo isso agora com o Zuber, tá? Fiquei sabendo aí em São Paulo, tem uns que estão se infiltrando para trabalhar com quadrilhas, para dar dica de onde está o passageiro que ele vai pegar ou onde vai deixar, e aí a quadrilha chega. Mas voltando aqui, a polícia descartou os funcionários como suspeitos, tá? Eles chegaram realmente aos criminosos. E eles não falaram nada e não foi descoberto nada em relação a eles. Mas claro que deve ter sido investigados. Porque, como eu falo aqui, toda linha investigativa, toda possibilidade, ela deve ser investigada. Logo depois do ocorrido, 10 envolvidos foram capturados. Só que o que atirou no carro e tirou a vida do casal, esse só foi pego em 2015. Entre os primeiros que foram presos, entre os 10, tinham 2 adolescentes. E os outros tinham acabado, a maior parte tinha acabado de sair da adolescência. José Herrera, de 18 anos. Jean Carlos Colina, de 19. Eu vou falar os nomes para vocês verem a idade. Certamente eu não vou ter fotos de todos eles, mas eu quero que você veja a idade. Nelfren Jimenez Alvarez, 21 anos. Alejandro Maldonado Pérez, 21 anos. Adolfo Rico Agreda, 26 anos. Franklin Cordeiro Alvarez, 28 anos. Leonar Marcano Lugo, 32 anos. E ainda tinha uma mulher. Eva Armas Merreia, 39 anos. Os 2 menores eram um de 15 e um de 17, tá? Me chama muita atenção, me chamou muita atenção da população. 11 envolvidos, 2 adolescentes, a maior parte muito jovem. É de entristecer ver quantos jovens escolhem ir por um caminho que praticamente é sem volta. E é um caminho altamente destrutivo. O autor do disparo que tirou a vida do casal foi capturado em janeiro de 2015. Gerardo José Contreras, o gato. Eu não encontrei a idade dele, tá? Mas deve estar entre as idades que foram faladas aqui. No depoimento dele, ele diz que a família, antes de cair no buraco, passou pela emboscada que eles criam na estrada, em Prego Chaves. Só que eles não pararam logo ali, que era o que eles estavam esperando. Eles ainda andaram alguns quilômetros. O tempo que a gangue
levou para chegar onde eles pararam foi o tempo do guincho chegar e colocar o carro em cima. Aí ele fala que a família não ofereceu resistência, entregou tudo para eles e que eles iam sem fazer nada, não era o que eles queriam. E aí um dos funcionários do guincho correu para não ser assaltado e voltou armado, atirando contra os criminosos. E aí começou a troca de tiros. E o gato foi o que disparou contra a família dentro do carro. E eu acho muito estranha essa fala dele, porque o carro tá lá em cima do guincho. Ninguém do guincho tava lá em cima. O cara que chegou atirando não tava lá em cima. Como é que a pessoa vai atirar para cima e não vai atirar para quem está atirando? Na minha opinião, foi muito proposital. Não foi tiro... Ah, eu não queria fazer isso. Foi no calor ali, eu errei. Não foi. Tanto que o gato, ele falou depois que ele não se arrependia. Ele já tinha feito, pronto. E aí? Se ele não tivesse intenção, ele estaria arrependido. Todos eles foram sentenciados de 24 a 26 anos. Na Venezuela, a pena máxima é 30, tá? E os adolescentes foram condenados a 4 anos. Ou seja, eles já estão soltos por lá. Ou sabe-se lá, né? Depois dessa crise toda lá, se eles não vieram para o Brasil. Ainda há essa possibilidade. Eu acredito em uma mudança. Se você conhece alguém que mudou, mas assim, realmente eu não acredito. Eu sei que é difícil ficar a vida inteira, né, preso por conta dos gastos, mas acho que o prejuízo é muito maior fora. Colocar-se para trabalhar eternamente dentro de uma prisão perpétua. A filha da Mônica e do Thomas, a Maia, hoje ela tem 15 anos de idade. Ela teve até uma festa muito bonita de 15 anos, pelos que os pais adotivos fizeram. Os pais adotivos são parentes do Thomas. O tio é irmão dele. E então eles adotaram a Maia, levaram para os Estados Unidos e criam como filha mesmo. A menina é muito parecida com a mãe. E ela quer ir também pela área cênica, mas ela não quer atuar. Ela quer escrever roteiros e ser cineasta. Bem, minhas amigas, esses foram os detalhes desse caso que nos mostram, mais uma vez, como a vida ela é efêmera. Tudo pode mudar drasticamente, de uma hora para outra. Mas eu não posso dizer que é algo que não se tinha controle. E aí, qual foi a principal falha deles? Acho que é muito nítido, né? Eu acredito que a maioria tenha colocado aí nos comentários. Eles não terem parado em algum lugar antes de anoitecer. Não acredito que não tivesse um lugar seguro para eles estarem. Ou então, se não existisse nenhum hotel, nenhuma pousada segura na estrada, eles tivessem se programado para estar em locais seguros, para não ter que atravessar a noite em rodovias como essa que os criminosos faziam o que queriam. Agora eu vou ler os comentários de vocês, que vocês colocaram, o que vocês pensam sobre esse caso. Alguns já me pediram o caso de uma outra Miss, a Kimberly, aqui do Amazonas, que foi a Miss Manicoré, muito bonita, e que teve a vida tirada pelo namorado de uma forma muito cruel. E a perícia nesse caso foi muito bem feita. Então me digam se vocês realmente querem, tá? Coloca aqui, eu vou deixar que querem e você responde embaixo aí, tá? Para eu saber. E antes de me despedir, eu vou pedir assim de todo coração, é que se inscrevam no canal, porque dessa forma você me apoia um tanto, muito, bastante, além de me deixar feliz e motivada para trazer mais conteúdos para você. E também não te esquece de me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui, tá? Eu amo muito vocês, tem bastante vídeo aí para você maratonar nas playlists. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!